Vamos voltar ao Evangelho de Marcos, Marcos no capítulo 8, e vamos estar a ler o texto que vai do verso 27 até ao verso 33. Marcos, capítulo 8, 27 a 33. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. E eu vou aqui fazer a leitura na tradução, não é da Almeida Revista Corrigida, neste caso vou fazer a tradução da Bíblia para Todos, que é um português mais corrente. Portanto, Marcos 8, 27 a 33, diz assim o texto bíblico. Jesus foi depois com os discípulos para as aldeias da região da Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Jesus acrescentou: e vocês? Quem acham que eu sou? Tu és um Messias, respondeu Pedro. Jesus ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém. Jesus começou então a ensinar aos discípulos: é preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Jesus falava abertamente sobre o assunto, mas Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo por dizer aquilo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro: sai da minha frente, Satanás. Só percebes as coisas humanas e não as de Deus. E eu vou já assumir, eu hoje tenho um sermão que é um bocado duro para pregar, okay? É um sermão um bocado duro. Ninguém fique desanimado. Por isso é que eu me estava a esquecer de boas notícias, que era para passar já para as más. Não, eu trago boas notícias, o Evangelho. Mas deixa-me dizer, nós começámos uma série nova e na semana passada o Newton entrou e o Newton foi meiguinho, porque apresentou bases. Eu hoje vou continuar a falar acerca das bases do que a Igreja é. Acredito que para uma boa parte de nós o assunto da Igreja não é novo. Para outros pode ser mais recente e, portanto, eu vou querer ser profundo, mas também estou já a assumir que depois vou partir para uma parte de aplicação, e essa é a vantagem também de estarmos aqui em Algés, na plantação de uma igreja nova. Eu vou tentar, da maneira certa e justa, mas vou tentar pegar nos princípios que vamos partilhar a partir da palavra para a nossa circunstância em direto. Ok? A nossa circunstância em direto, quando eu quero dizer para o nosso contexto específico de Algés. Provavelmente vou fazê-lo, vamos ver como é que corre, com alguma intensidade, mas quero que tu sintas isso como, de facto, uma coisa boa e não necessariamente como uma coisa má. Por isso, a mensagem que eu te quero pregar faz uma pergunta: o que é que a Igreja pede de ti? E eu gostava que tu, ao ouvires estas palavras, de facto não pensasses como se fosse uma pergunta retórica. O que é que a Igreja pede de mim, Tiago? Okay? O que é que a Igreja pede de mim, Vinícius? O que é que a Igreja pede de mim, Lília? E por aí fora. Mas que tu, de facto, hoje estivesse a ouvir esta mensagem, não apenas como uma apresentação de princípios eternos, sem dúvida, mas como é que esses princípios eternos se devem aplicar a mim hoje, ao fazer parte desta aventura, desta nova Igreja de Algés. E nós passámos por um texto que já estudámos aqui antes, porque nós estudámos o Evangelho de Marcos inteiro, onde vemos Pedro a aparecer e a grande boca que Pedro tem, Pedro era um discípulo com uma boca grande, faz com que ele passe em segundos de bênção para maldição. Já vamos ver isso em detalhe. Mas uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção para este texto, e este texto teve muita importância para mim em 2011, quando lá em São Domingos de Benfica nós estudámos o Evangelho de Marcos, e é por isso que depois voltámos a fazer isto aqui em Algés, porque ele teve um grande impacto na minha vida. E a maneira como Pedro, num espaço de tão curto tempo, consegue dizer a cena mais certa de sempre, a coisa mais certa de sempre, e logo a seguir dizer a coisa mais errada de sempre. Okay? É um texto incrível. O que é que isto te deve ensinar a ti e a mim? Portanto, por isso é que eu quero que no final, ao aplicar, possa haver alguma coisa bem prática para nós no contexto que nós estamos a viver aqui em Algés. Uma vez mais, como é o nosso hábito, vamos orar mais. Orar nunca é demais. Aí vamos orar mais e vamos pedir a Deus que, pelo seu Espírito, faça acontecer esta palavra em nós.
Querido Deus, eu agradeço-te por estes irmãos que aqui se juntam, que eu amo, Senhor, que precisam de ser alimentados, como eu preciso ser alimentado pela Tua Palavra nesta tarde. E como isto é tão sério, é uma coisa sagrada, a Tua Palavra, ajuda-me a fazê-lo como deve ser, para que esta Palavra dê força, alimente espiritualmente, porque é esse o Teu propósito. Pensamos especificamente no facto de sermos uma igreja que está a nascer e que passa pelos desafios típicos de uma igreja que está a nascer. Por isso, dá-nos o discernimento para entendermos a Tua Palavra e aplicarmos às nossas circunstâncias. Oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode responder com vontade? Amém. Vamos lá. Vamos fazer aqui um contexto rápido. Volta aí a colocar-te. Eu não quero perder muito tempo no contexto, até porque estou ansioso para ir para as partes mais práticas, mas quero chamar a tua atenção, porque diz aí no verso 27 que Jesus saiu para as aldeias de Cesareia e de Filipe, região montanhosa a norte. Porquê? Porque a história de Jesus, já ouviste isto muitas vezes ser dito aqui, a história de Jesus no Evangelho de Marcos é a história de um homem que quer descansar e que nunca consegue. Ele nunca consegue, a verdade é esta. Portanto, ele está sempre a tentar descansar e nunca consegue descansar. Ainda no outro dia eu falava a um grupo de pastores e dizia-lhes isso. Eu estava a falar sobre burnout e depressão e todas estas coisas e quis logo começar por dizer a verdade bíblica, que é, se Jesus tentou descansar e não conseguiu, vocês também não vão conseguir. O que não é muito animador, mas depois isso umas coisas positivas. Mas é verdade que há uma parte em que, quando tu lês o Evangelho de Marcos, Jesus está sempre a tentar descansar e nunca consegue. Portanto, lembra-te disto nas alturas em que estiveres mais cansado, para te pensar assim, Jesus sabe bem o que é que eu estou a viver. Ele queria sossego, Jesus, provavelmente também sossego específico das pessoas que estão sempre atrás dele, fariseus, sempre a azucrinar-lhe a vida, os saduceus, Herodes, Antipas. E nesta ocasião, neste capítulo 8, nós estamos a chegar ao final de uma fase da vida de Jesus, que é a fase que Jesus se devotou a uma região em particular, que foi a região à qual Jesus se devotou mais. Qual foi a região à qual Jesus se devotou mais? Força. Foi a... Acaba em eia. Foi a... Se eu continuo a perguntar é porque ainda ninguém disse. Qual foi a região em que Jesus se dedicou mais? Nós temos mesmo de voltar a fazer este Evangelho de Marcos. Vocês esquecem tudo. Crente esquece tudo. Como é que é? Qual é a região onde Jesus se dedicou mais no seu ministério? Nem isto vocês se lembram. Como é que é? Galileia, please, Galileia, ok? Qual é a outra região para onde ele vai e onde acaba por morrer? Não é Galileia, é a Judeia, ok? Pronto. Não faz mal, eu não vou levar mal, ok? Eu não vou levar mal. Vou avançar. Então, significa que Jesus está a terminar o período da Galileia, ao qual dedicou a maior parte dos seus 3 anos de ministério, e estava à procura, no fundo, de uma abordagem aos discípulos que fosse uma espécie de retiro para avaliar o seu ministério. Portanto, há uma estação, como os americanos dizem naquela expressão season, não é? Que nós agora começamos a usar em português, seasons of life, não é? Estações da vida. Há uma estação da vida do ministério de Jesus que se está a completar aqui na Galileia, no final deste capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Calcula-se que a crucificação estaria mais ou menos a 6 meses. Portanto, imaginem bem o que significava aquele final de ciclo. E é em jeito de exame, de teste, que Jesus se vira para os discípulos e faz primeiro uma pergunta acerca do que é que o pessoal diz que eu sou. Não é? E eles começam por dizer, olha, o que o pessoal diz que tu és. Lê aí no texto, tens o texto à frente. Quais são as teorias que os discípulos dão acerca do que é que o pessoal diz que Jesus é? Uns dizem que é João Batista, que era uma tese assim um bocado caricata, porque João Batista, o que é que lhe tinha acontecido? Tinha morrido. Portanto, repara, nós quando ficamos perturbados pelo efeito de algumas pessoas na nossa vida, acreditamos em fantasmas. Aquele pessoal acreditava em fantasmas. Mas, qual era outra teoria, além de João Batista? Elias, que por sua vez era a grande figura que também inspirava João Batista. Portanto, há aqui várias teorias, mas o que é que acontece? Jesus manda os discípulos pensarem no que os outros pensam acerca dele, mas subitamente faz uma ligação direta, que é passa da estatística geral do que os outros acham para perguntar aos próprios discípulos, olha, muito bem, e vocês? O que é que vocês acham? Sabes que isto é engraçado, porque, de certa maneira, quando nós somos crentes,
Quando tu pensas nos outros, isso nunca deve acabar nos outros, deve sempre acabar em ti também. Portanto, quando tu pensas nos outros, não deves fazer uma avaliação que seja distante da tua própria avaliação. Porque tu sabes que a nossa tendência é, nós avaliamos os outros de uma maneira muito mais dura, muitas vezes, que nos avaliamos a nós. Então imaginem, enquanto eles estavam a dizer, olha, há uns que acham que é João Batista, podiam rir todos, eles são mesmo parvos, acham que tu és João Batista. E outro dizia, há outros que acham que tu és Elias, e o grupo todo a rir, são mesmo parvos, acham que tu és Elias. E de repente, para que não se estejam a rir muito, Jesus diz assim, então mas o que é que vocês acham que eu sou? Quem é que vocês acham que eu sou? Não está na Bíblia o detalhe. Mas eu consigo imaginar um certo sobressalto nos discípulos. Porque enquanto nós expomos as barracas dos outros, é fácil. Mas agora somos nós. Claro, quem é que responde primeiro? O nosso Pedrinho Pedrão, né? O nosso Pedrinho sempre pronto. O que é que o Pedrinho diz? Tu és o Cristo. E logo no verso 30 tem uma coisa estranha. O que é que Jesus diz? Jesus faz coisas difíceis de compreender. Pedro dá a resposta certa. Até agora, é importante notar isto, no Evangelho de Marcos, até agora ninguém tinha chegado a uma conclusão, por parte dos discípulos, ninguém tinha chegado a uma conclusão tão certa. E o que é que Jesus faz? Verso 30. O que é que ele faz? Tem muita lógica, não tem? Quando a gente lê... Sabes, por isso, eu consigo perceber quando a pessoa lê a Bíblia. Sabes porquê? Porque quando a pessoa lê... Desculpa, queria dizer o contrário. Eu consigo perceber quando a pessoa não lê a Bíblia. E não estou agora a falar de descrentes. Estou a falar, eu consigo perceber quando a pessoa é crente e não lê a Bíblia. Sabes porquê? Porque a pessoa que é crente e não lê a Bíblia tem uma ideia muito mais simplificada da Bíblia. Mas quando a pessoa é crente e lê a Bíblia, percebe-se que, por exemplo, na história de Jesus, há aqui uma data de coisas que parece que não fazem sentido. Então, mas espera aí, mas como assim? Então, finalmente, que Pedro disse a coisa certa, Pedro está sempre a tomar a iniciativa e às vezes dá-se mal, e agora que diz a coisa certa, o que é que Jesus diz? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Ainda hoje se debate porque é que Jesus manda calar Pedro quando ele diz a coisa certa. Sabes, uma das coisas que se costuma dizer é que provavelmente Pedro, ao dizer que ele é Cristo, e Cristo era a palavra grega para Messias, Messias quer dizer ungido. A figura do ungido era muito importante no Velho Testamento, porque a pessoa que era ungida era a pessoa que era... O que é que a pessoa que era ungida era por Deus? A pessoa ungida era a pessoa que era, tracinho, por Deus. Escolhida por Deus. Portanto, o Messias é o escolhido de Deus. Pedro usa essa noção. Ele tem toda a razão, mas, curiosamente, a afirmação mais esplêndida que é feita sobre Jesus deve ficar escondida. Porquê? Porque, provavelmente, a tentação seria entender o facto de Jesus ser escolhido de uma maneira incorreta. E é por isso que o texto não vai ficar por aqui. Repara, o texto vai continuar. E começou, e agora estou a ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida, começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Então repara, isto é interessante. Porque Pedro, de facto, acertou e disse, tu és o Cristo. Só que ele agora precisa de explicar que o Cristo, que o escolhido de Deus, ao contrário do que seria a expectativa, ele precisa de se dar bem, não é? Ele precisa de se dar bem. Portanto, imagina, põe-te no lugar de Pedro, põe-te no lugar dos discípulos. Pessoal, o que é que dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e vocês, o que é que dizem que eu sou? E Pedro, que nunca se cala, tu és o Cristo. Pedro, cala-te. Talvez vocês fiquem à espera. Era como se Jesus estivesse a dizer isto. Jesus não disse o que eu estou a dizer, mas é como se Jesus estivesse a dizer isto. Talvez vocês fiquem à espera que quando me dizem que eu sou escolhido, a coisa vai ficar melhor para mim e, eventualmente, até melhor para vocês. Mas é agora que ele começa a dar aqueles detalhes que não interessam a ninguém, não é? Que nós preferimos que ele não desse. Jesus começou a ensinar aos discípulos, é preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. A morte de Jesus vira tudo ao contrário. Porque é fácil gostar de um escolhido que se dá bem.
É mais fácil seguir um escolhido que se dá bem. Que história é essa de um seguido, de um ungido, de um escolhido por Deus que se dá mal e que morre? Coloquem-se no lugar dos discípulos. Mas que história vem a ser essa? E o que é que Pedro acaba a fazer? Nem todos nós temos o temperamento de Pedro, mas eu gostava que, no mínimo, mesmo que tu não tenhas o temperamento de Pedro, consigas identificar com ele. Jesus falava abertamente sobre o assunto. Repara, uma vez mais, percebe como o texto é bonito. Porque há aqui uns zigue-zagues. Quando Pedro disse que Jesus é o Cristo, ele diz, cala-te. Agora que ele dá detalhes acerca do tipo de escolhido que é, ele fala abertamente. A coisa boa, Jesus mandou calar. A coisa má, ele fala abertamente. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Agora percebe porque é que Pedro vai fazer o que faz. Olha aí, voltei a ler na tradução da Bíblia para Todos. É assim, o pessoal tem de ler a Bíblia. Na sério, porque quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos a perder muita coisa. É que isto, quando a pessoa lê isto, tu devias rir, porque isto tem graça. Eu digo sempre isto, ninguém acha graça. Eu acho que sou a única pessoa que acha graça a ler a Bíblia. Mas pronto, vê bem o que é que o nosso Pedrinho Pedrão vai fazer. Pedro chamou-o à parte e começou, nesta tradução diz o quê? Portanto, imagina, é Pedro que chama Jesus à parte e começou a censurar Jesus por dizer aquilo. É assim, a gente tem de gostar de Pedro. Eu não sei se eu gosto de Pedro. É que Pedro, como é que é possível? Pedro devia ser muito difícil de aturar. Não acham? Eu acho que Pedro era difícil de aturar. É que ele não se cala. Pedro não se cala. E depois tem uma lata. Como é que é agora? É falta de noção em pessoa. Mas, por um lado, eu não quero que tu fiques longe de Pedro. Eu quero que tu coloques no lugar de Pedro. O que é que Pedro faz? Eu acho que não é uma boa ideia, mas foi o que ele fez. Ele chama Jesus à parte e diz, no fundo começa a censurar. Como quem diz, o texto não está a dizer isto. Sou eu agora que estou a especular um pouco. Que é, Jesus, então, o que é que se passa contigo? E eu consigo, eu consigo colocar no lugar de Pedro, porque eu consigo sentir Pedro. Pedro disse a melhor coisa da vida dele. E Jesus está a estragar o momento de Pedro. Eu acho que parte é isso. Jesus, estás a estragar o meu momento, então eu disse a melhor coisa e tu dizes cala-te. Então eu disse a coisa certa e tu mandas-me calar. E está ali a dar. Mas que história é essa? Mas que brincadeira é esta de morrer? Então agora há de ser sempre a subir. Agora há de ser sempre a subir. O texto não diz isto. Mas percebes, Pedro? E agora, eu acho que também tem graça o que vai acontecer a seguir. Porque Pedro fez uma coisa muito errada e aquilo que Jesus faz também parece muito errado. Porquê? Vê o detalhe. Estou a ler na Bíblia para Todos. Verso 33. Marcos 8. Jesus voltou-se, olhou para quem? Para quem é que ele olha? Para os discípulos. E repreende quem? Percebes? Vai contra todas as regras da pedagogia. Porque, vamos imaginar que Pedro está aqui. Pedro teve um cuidado. Qual foi o cuidado? No meio do disparate que ele fez, qual foi o cuidado? Chamar à parte. É assim, eu não me comparo a Jesus, mas tu, por exemplo, sempre vais falar... O pastor às vezes diz umas coisas erradas, porque os pastores dizem coisas erradas. É assim que deves fazer. Sempre o pastor à parte não é... Não, o pastor está a dizer. Não, chamas à parte. Ele não é Jesus, mas chamas à parte e falas à parte. Aliás, não deve ser só para o pastor, deve ser uns com os outros. Não é género corrigir em público. Agora, repara, mas ele teve essa iniciativa, chama Jesus à parte, e o detalhe é importante. Porque Pedro está ao seu lado, mas ele começa a censurar Pedro a olhar para os discípulos. Põe-te numa posição em que tu estás junto de um grupo, alguém te está a dar nas orelhas e a olhar para o grupo, que é mesmo para convidar que o teu erro seja completamente parte do grupo. Também dá vontade de dizer a Jesus, Jesus, não podias usar uma pedagogia melhor? E reparem, olhem o que ele diz. Se fosse no latim, como é que isto é no latim? Vocês sabem como é que isto é no latim, o que ele vai dizer. Como é que é? Vá de retro, Satanás. É daqui que vem, vá de retro, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Só percebes as coisas humanas e não as de Deus. Agora, quando tu lês este texto no Evangelho de Mateus, Mateus dá mais detalhes, Marcos
dá menos detalhes. Mateus dá mais detalhes. Porque, por exemplo, em Mateus, não precisas de ir abrir, mas em Mateus 16, esta história é contada. E entre o verso 17 e 20, fica claro que quando Jesus elogiou Pedro, ele disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isto foi quando Pedro disse a coisa certa. Foi antes de ele ter dito a coisa errada. Então, repara, há aqui uma ideia que Mateus aprofunda, Marcos não aprofunda tanto, que é a ideia de que, quando Pedro diz aquilo, ele é elogiado como com a figura de pedra. Significa que tu tens Pedro, duas pedras, e o nome Pedro quer dizer pedra. Primeiro, ele é elogiado como parte do processo de haver pedra de fundamento, e a seguir, ele é censurado como pedra de tropeço. Pensa nisto. Porque quando nós lemos o texto completo em Mateus, ainda nos dá mais detalhes do quão, não levem a mal dizer assim, o texto parece quase sórdido. Porque num primeiro momento Pedro ganha um elogio incrível e pouco tempo depois ele ganha a maior censura. Nunca nenhum outro discípulo é tratado como Pedro é. Repara, nem Judas, de certa maneira. Porque o que é que Jesus vai fazer com Judas quando Judas o vai trair? Ele quer é que Judas acelere o processo. O que tens a fazer, faz. De certa maneira, é como se as palavras mais duras que algum discípulo ouve, nem é Judas que as ouve. É Pedro que ouve essas palavras. E dá-nos vontade de perguntar, ok, isto traz aqui umas questões também complexas acerca da igreja e de Pedro. Significa que Pedro é a base da igreja? Já lá vou. Okay? Vamos deixar essa pergunta. Agora, rapidamente, o ensino que Jesus oferece a partir do verso 31, e agora voltamos a Marcos 8, apresenta o seu sofrimento e a sua morte não como uma fatalidade, mas como uma necessidade. Portanto, Jesus não vai morrer porque, olha, no meio daquela confusão toda acabou por morrer. Não, não, não. Jesus precisa de morrer. E essa necessidade aconteceria às mãos da rejeição dos anciãos, da rejeição dos sacerdotes, da rejeição dos escribas, da rejeição dos dedicados inimigos de Jesus. Colocado o assunto às claras, contrastava-se com as referências enigmáticas que até agora Jesus tinha feito. Por isso, quando Jesus chama Pedro à parte para repreendê-lo, ele faz com o mesmo tipo de empenho com que Jesus repreendia os demónios. Em Mateus 16, 22, a intenção é descrita, a intenção de Pedro. Aliás, desculpem, eu disse uma coisa ao contrário. Quando Pedro chamou Jesus à parte, os termos que são usados no original são equivalentes àqueles que eram usados quando Jesus queria expulsar demónios. Portanto, imaginem bem a gana que Pedro tinha levado quando ele quis censurar Jesus. O que Pedro não esperava é que quando ele diz estas palavras que são encontradas no Evangelho de Mateus, no verso 22, não são encontradas no Evangelho de Marcos, que é: tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum te acontecerá. O que Pedro está a dizer: por favor, Jesus, palavras de afirmação, palavras de bênção, não digas palavras de maldição, palavras de bênção, Jesus, como é que é? Não é? Está ligado, e aqui é mesmo está ligado no céu, na terra, no céu, ligou, não é? Como é que se diz a outra expressão? Alguns de vocês sabem que passaram por... Como é que é quando a pessoa diz? Como é que é? Há uma expressão qualquer que é como quem fecha o assunto. Qual é a expressão? Quais são as expressões que se usam? Está ligado, não é? Foi declarado agora. O que Pedro não esperava é que nesta boa vontade que ele tem, Pedro teve boa vontade. No fundo, Pedro não quer ver Jesus a morrer. Foi por isso que foi corrigir Jesus. Mas o que Pedro não esperava é que nesta boa vontade que ele tem, ele estava a representar o papel do inimigo e não o papel do amigo. Pedro estava a fazer o papel de Satanás. É por isso que Jesus diz: Satanás vai-te embora.
Não é porque Pedro fosse o diabo naquela hora, mas porque ele efetivamente estava a fazer o papel do diabo sem saber. Sabes, é por isso que o povo diz, eu não estou a dizer que o povo anda a ler este texto e a pensar muito sobre isto, mas uma vez mais, aquele provérbio, o povo tem muita razão quando diz, de boas intenções está um inferno cheio. Porque ele tem uma boa intenção. O que ele não se percebe é que esse tipo de intenção já tinha sido ensaiado pelo diabo até na tentação no deserto. Lembram-se quando o diabo aparece a Jesus? As ideias que o diabo dá não são más ideias. Jesus está cá há 40 dias a passar fome e qual é a primeira ideia que o diabo tem para ele? Homem, coma, você está cheio de fome. Coma, homem. É uma má ideia. Outra é, atira-te daqui porque vais-te partir todo quando chegar lá abaixo. É isso que ele diz? Não, atira-te porque os anjos vão-te segurar. É uma má ideia. Não, é uma experiência radical onde tens um milagre no final para contar. A última, olha, se me adorares isto tudo é teu. Aí já cheira mais a enxofre, não é? Porque significa adorar o diabo. Mas é a ideia, já viste o poder que tu podes ter. O diabo, quando aparece, não aparece com más ideias. Por isso mesmo, Pedro, sem se perceber, ele estava a aparecer com boas ideias. Mas esse é o trabalho do diabo. Era desviar Jesus do seu sentido. Porquê? Porque a questão é que Jesus tinha vindo para que a morte dele na cruz se tornasse o melhor que ele tinha para fazer por ti e por mim. E se ele rejeitasse essa morte, Jesus rejeitava o melhor do seu ministério, que é tu poderes ser salvo. É óbvio que Pedro não percebeu isso e nós não podemos censurar Pedro por não perceber. Mas percebes, a boa ideia de Pedro, poupa-te Jesus, não sejas negativo. Ele estava, no fundo, a convidar a Jesus, ele estava a convidar Jesus a não cumprir o trabalho para o qual ele veio. Pedro passa de pedra de louvor a pedra de tropeço por enfatizar que recusar a morte de Jesus por nós é o mais diabólico que pode ser feito. Vou repetir. Sei que estou aqui a fazer uma ligação direta, mas para tu perceberes e para aplicarmos isto à nossa vida. Porquê é que de um momento para o outro Pedro passa de pedra de fundação para pedra de tropeço? Porque Pedro julgou que impedir o sofrimento de Jesus era uma coisa boa que ele podia fazer por Jesus. O que ele não sabia é que se ele impedisse o sofrimento de Jesus na cruz, ele impedia a restauração de todas as coisas. Pensa nisto. A pior maldade não é Cristo morrer por nós. A pior maldade é nós querermos impedir que isso aconteça. Este é o paradoxo do Evangelho, porque quando nós ouvimos esta história, nós preferíamos uma história que não envolvesse cruz, e não envolvesse sangue, e que não envolvesse sofrimento, e que não envolvesse pecados a serem expiados. Nós preferíamos uma história limpa, que não tivesse uma cruz, que não tivesse a morte de Cristo por nós, a morte do homem-Deus. Preferíamos uma coisa asseada. Só que o paradoxo do Evangelho é esse. Sem o pior acontecer, que neste caso era Jesus morrer na cruz, a nossa salvação não podia acontecer. Por isso mesmo é que, com a melhor das intenções, Pedro acaba por fazer o papel do diabo. Agora, quer aplicar isto à nossa vida e quer fazê-lo com cuidado e não com demasiada emoção. Deixa-me ver as horas. Eu já nem sei onde é que deixa. Está aqui. Enfim, bem, 4:05, vamos lá. Ok, duas coisas eu quero partilhar convosco. Em primeiro lugar, eu não resisto a isto e agora não me interessam os casos particulares que eu sei que tu vais pensar. Mas, em primeiro lugar, uma das coisas que eu te quero dizer, tendo em conta que este texto é um dos textos que pode ser muitas vezes debatido, e agora estou a falar a parte de Pedro. Ok, então qual é o papel de Pedro aqui? Significa que Pedro é a base da Igreja e, como tu sabes, esta é a posição católica romana. Nós acreditamos que não é Pedro a base da Igreja. Nós acreditamos que a base da Igreja é aquilo que Pedro afirmou. Porque seria muito estranho que a base da Igreja, em tão pouco tempo, passasse de ser louvado como um abençoado para logo a seguir ser chamado de diabo. Seria um péssimo início para a história da base da Igreja. Mais ainda, tendo em conta que tu tens um Novo Testamento à tua frente, tens tanta coisa escrita por Paulo e pelo próprio Pedro. Nós acabámos de ler um texto escrito pelo próprio Pedro. Não seria, no mínimo, estranho
que a base da igreja não fosse reconhecida em todo o resto do Novo Testamento. Mas, quando tu vais estudar a história, tu apercebes-te que esta ideia de achar que Pedro em particular e a igreja de Roma, como a comunidade de Pedro, ser vista como a igreja principal, tudo isto leva séculos, pelo menos 6 séculos, para que Roma comece a ser vista como a igreja principal. Portanto, porquê é que eu estou aqui a perder algum tempo? Porque há aqui uma parte que eu tenho de ser sincero convosco, e há aqui uma parte que eu às vezes ando um bocado irritado. E não estou a pensar necessariamente em vocês, mas também estou a pensar em vocês. Nós acabamos de devotar uma série de mensagens à carta aos Hebreus. Quase em todos os domingos era partilhado convosco que quando há circunstâncias difíceis, a tentação é nós irmos para formas de religião que são mais aceitáveis, que são mais sofisticadas. Que naquele caso, nos Hebreus, era eles voltarem ao judaísmo. Certo? Portanto, uma das coisas que ao longo de meses foi partilhado nesta igreja é que a coisa mais normal é quando tu te afastas de Deus, tu preferires uma religião mais sofisticada. Porquê é que o autor da carta aos Hebreus passou aquele tempo todo a lembrar o Velho Testamento e a dizer, pessoal, isso era tudo bom, mas essas coisas todas, na sua sofisticação, eram a preparação da coisa mais importante, que é a coisa mais simples em Jesus. Por isso, vocês ouviram um mês a dizer assim, sacerdotes são bons, Moisés é bom, a lei é boa, os anjos é bom, mas nada é melhor do que Jesus. Porquê é que vocês ficam admirados quando as pessoas querem tornar católicas em 2026, se eu passei meses a falar convosco que isso vai sempre acontecer? Sobretudo num contexto português. Como é que vocês ficam admirados se eu estou há anos a pregar isto? Ninguém me ouve, sou eu que estou a ficar maluco. Vocês ficam admirados quando alguém se torna católico. Mas vocês estão a ouvir estes sermões ou isto está-vos a passar tudo ao lado? Se aquele autor da carta aos Hebreus passou a vida toda a dizer, pessoal, isso é tudo muito bom, mas aquilo que Deus faz é o paradoxo de vir das coisas complexas para o simples que é Jesus, e Jesus ser o culminar dessas coisas todas, não sejam tontos, estejam atentos ao facto que vocês vão ser tentados para estar numa religião que tem mais mobília, que vos torna mais respeitáveis, que as pessoas não olham para vocês como vocês fossem maluquinhos, mas vocês ficam admirados quando alguém se torna católico. E se for preciso, ainda dão conversa a essa pessoa. Mas vocês estão a ouvir a palavra ou não estão a ouvir a palavra? Eu estou a falar para o boneco. Eu estou a lidar com isto há 20 anos. Mas acho espantoso que vocês se admirem. Vocês estão a ouvir ou não estão a ouvir? Tu, se fores esperto, vais ser tentado pela mesma coisa. E se o teu caminho for um caminho de quem vai perdendo comunhão com a igreja, gradualmente vais ficar admirado de se tornar católico. Mas estás a dormir? Vais dar conversa a estas pessoas? Mas eu estou a pregar para quê? Ninguém me está a ouvir? Sou eu que estou maluco? Isto vai ser uma tentação sempre. Porque as maiores tentações não chegam, ai, eu reneguei Cristo, agora sou satânico. Não. Eu encontrei uma maneira muito mais sofisticada de ser cristão. E vou terminar aqui, porque vocês sabem como eu fico meio desequilibrado quando falo nestas coisas. Mas também quero-vos dizer isto, sobretudo para vocês que vêm no Brasil. Vocês que vêm do Brasil sabem perfeitamente que a imagem de neopentecostal é a pior imagem que pode haver dos evangélicos. É por isso que eu não quero que vocês digam mal do neopentecostalismo, porque vocês vão se armarem espertos e eu agora sou calvinista. Eu agora sou reformado. Antes vieste da igreja do milagre do terceiro dia, quando está a chover. Mas agora estás a subir na vida, começas a ficar inchado. E depois vais-te admirar que um dia, isto agora ser só calvinista para mim não chega. Percebem porque é que isto me faz arder? Porque eu estou a ver isto a acontecer há 20 anos pelo mesmo. E vejo que vocês estão a dormir acerca destas coisas. Porquê? Porque veem vídeos no YouTube. Quando tu começaste a ver vídeos
e o calvinista ganhava o arminiano, tu tornaste calvinista. Agora já não sou pentecostal, já não sou neopentecostal. Quando tu começaste a ver vídeos e o católico ganhava ao calvinista, tu tornaste católico. Mas deixa-me dizer, tu não és nem católico, tu não és nem calvinista, não és presbiteriano, não és anglicano, tu és um youtubiano. E quanto mais te convertes, mais vais ficar igual a ti próprio. Porque o teu negócio, quanto mais te convertes, é tu seres igual a ti próprio e simplesmente significa que tu tens narinas para quem parece que sai por cima. E se tu vires um vídeo em que parece que o católico sai por cima em relação ao calvinista, tu vais tornar católico da mesma maneira. Quando viste um vídeo que parecia que o calvinista era melhor do que o pentecostal. Quanto mais te convertes, mais ficas igual à mesma, não leves a mal dizer, à mesma porcaria. Porque o que está em causa não é o que Jesus fez por ti. É a maneira como tu pareces melhor do que os outros. É porque agora tens uma fé mais sofisticada. É porque agora tens coisas para mostrar. Percebes? Eu gostava de encerrar isto. Sei que não vai ser encerrado. Tu vais ser tentado como eu sou. Mas gostava que tu percebesses, se nós estamos a falar nisto, vocês depois andam aí feitos tontos, quando andam, e agora estes? Mas estás surpreendido porquê? Então isto não estava aqui a ser dito todos os domingos. E agora tu ficas admirado. Segunda coisa, vamos ver se eu consigo dizer isto. Segundo aspecto. Portanto, nós acreditamos que, de facto, o que está na base não é Pedro, é o que Pedro diz. O que Pedro diz é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, a base da igreja é essa. Agora, eu, em segundo lugar, tendo em conta que nós somos uma missão em Algés, uma igreja nova, eu gostava que tu compreendesses que ter um compromisso com Jesus é ter um compromisso com o seu sofrimento. E era isso que Pedro queria se livrar disso. Não é... Quando tu tens um compromisso com Jesus, tu não tens um compromisso com fugir do sofrimento até consigas. Não me interpretes mal. Sabes, tão mau, se calhar até pior, do que a teologia da prosperidade é a teologia do sofrimento. E às vezes há pessoal sempre a malhar na teologia da prosperidade e eu penso assim, mas quê? Tu queres sofrer? É que eu não quero. Sabes que é que eu não tenho a teologia da prosperidade? Só por uma razão que não é bíblica. Mas se fosse, eu era o primeiro a fazer parte dela. Mas vocês não. Eu estou aqui para sofrer. É assim, eu não estou aqui para sofrer. Agora, o que nós temos de entender é que quando tu ouves a palavra de Deus, sob o pretexto de poupar Jesus, Pedro ofereceu-lhe um caminho diferente. Não sofras. É a mesma coisa para ti. Agora, repara, e esse caminho tem a ver com palavras meigas. O meu ponto é aqui que eu vou terminar. Se a igreja é aqui, o corpo de Cristo, prepara-te para sofreres por ela como sinal de o amar. E é aqui que eu quero aplicar, cuidadosamente, mas com coragem. Porque nós estamos a viver um tempo extraordinário. Em primeiro lugar, quero só dizer isto, e o sermão já vai longo. Não leves a mal eu estar a dizer isto de uma maneira tão direta. Tu vês-me preocupado com o facto de, por exemplo, há um ano havia mais gente aqui do que há hoje. Tu vês-me preocupado com isso. Sabes porquê é que não me vês preocupado com isso? Porque é a terceira vez que eu estou a fazer isto e eu sei que isto é normal. Eu sei que é normal, numa igreja nova, perder pessoas. Qual é a admiração? Deixa-me dizer, o Newton está aqui e o João, eles já estiveram juntos comigo a fazer este exercício. Nós já fizemos 2 retiros pastorais e uma das coisas que fazemos é oramos por todos os membros. Ok? Mas... como oramos por esta lista de membros, que é a minha lista desde 2007, não é metade. Certo? Newton, não é metade, nem João, não é metade. Mas para aí 1/3 das pessoas por quem eu oro já não estão comigo há muito tempo. Porque quando tu tens um compromisso com a Igreja de Cristo, vais ver gente a chegar e vais ver gente a partir. Eu não deixo de orar por essas pessoas, mas elas já não estão comigo. Eles já me ouviram orar por estas pessoas. É uma lista do caneco. Eles falam, quem é esse? Este já foi há não sei quando. Quem é aquele? Esse já foi. É normal, porque o trabalho de Deus é feito disto. Tu estás aqui a encontrar pessoas que chegam, pessoas que vão. Às vezes por bons motivos. Olha, mudou de país, já não está cá. Outras vezes, pelos piores, abandonou. Renegou a fé. Isso faz parte. Porquê é que tu estás admirado?
que numa fase de amadurecimento, há espaço para pessoas que se vão embora. Quero ser sincero contigo. Um compromisso maduro é tu perceberes que isso faz parte. E eu suspeito que nós queiramos, não leves a mal eu dizer assim, estamos numa fase um bocado imatura. O pessoal está a querer conversar muito sobre o assunto. Mas que conversa é esta de conversar? As pessoas vão ou ficam, tem a ver com elas. Tu julgas que vai acabar agora. Quanto mais tempo tu ficares na igreja, mais vai acontecer. Há pessoas que vão entrar, há pessoas que vão sair. Tu vais chegar, porquê é que este saiu? Porquê é que o outro saiu? Porquê é que este saiu? Porquê é que o outro saiu? Tu assim não te aguentas, tu assim vais fazer parte do número que se vai embora também. Então, mas isto é uma igreja ou é um clube? Houve o sermão do Manel em inglês na semana passada. Ele pregou isto muito bem. Isto não é um clube. Isto é uma igreja. Nós não estamos cá para falar da vida uns dos outros. Estes estavam e já não estão. Prepara-te, isso é a coisa mais normal na vida de uma igreja. Eu não estou a dizer que nós não devamos ser atentos às pessoas, mas até que posso dizer, todas as pessoas que estão a ir, olha, não tem nada a ver comigo. Digo consciência tranquila. Não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, até acho que beneficiaram muitas coisas de mim e se foram embora não foi por nada de errado que eu fiz. Mas a obra não é minha. Isto não sou eu. Se elas vão, vão. Este é um país livre. Achas que eu vou ficar a pensar nessas pessoas que vão? O que eu desejo é que Deus as abençoe. E se não foram abençoadas aqui, vão ser abençoadas noutro sítio. Mas vocês andam a pensar muito nisso. Estava, agora já não está. Então, mas o que é que tu queres numa igreja de um homem que vai ser crucificado? Queres a vida fácil? Não me entendas mal. E é aqui que eu quero terminar. Já disse isto e não consigo. Mas que é... Tu tens o privilégio de estar envolvido numa igreja nova. Uma igreja nova dá-te uma coisa que uma igreja estabelecida não te dá. A igreja nova, como é esquelética, mostra-te os ossinhos todos. Mostra-te os ossinhos todos. Não há carninha a tapar. Numa igreja que está estabelecida, a figura já está assim mais bem constituída. Uma igreja nova é como eu, é esquelética. Se eu tirasse a camisola, tu vias os ossinhos todos. É uma vista desagradável, mas uma igreja nova é assim. Portanto, estás à espera do quê? Isso é só sinal que tu estás envolvido mesmo com uma igreja nova. Por isso é que o último apelo que eu vou fazer, a tua escolha de uma igreja nova não pode estar relacionada com outra coisa que não seja o Evangelho. Não é pelo convívio. Eu gosto deste grupo, convive-se bem aqui. Não, tem a ver com a mensagem pregada. Se Jesus está a ser pregado aqui, e deixa-me desdobrar isso, tendo em conta que muitos de vocês têm filhos pequenos. E isto é uma coisa que eu quero dizer, porque ainda por cima temos a Tassiane grávida agora. Tu vais desperdiçar uma comunidade onde não somente Cristo é pregado, mas os teus filhos são ensinados na palavra. Achas que são muitas igrejas evangélicas que estão a ensinar os filhos na palavra, com um bom tempo de escola dominical, com boas bases bíblicas? Se isso não é o mais importante, é o quê? É o convívio. Mas eu gostava muito destes e estes agora foram embora. É esse o teu critério de escolha de uma igreja? Eu quero que o meu critério de escolha da igreja seja Jesus estar e a sua palavra estar a ser lida, estar a ser pregada, estar a ser vivida. Porque é a palavra dele que é a base da igreja. Se tu tiveres muitas boas intenções, mas a palavra não for a base da tua permanência da igreja, tu vais ser como Pedro. Num momento és bem-aventurado, no outro, Jesus vira-se para ti e diz: vai-te embora, diabo, sai da minha frente. Agora, ao dizer isto, não é para tu te sentires a ser chamado de diabo. Não estou a chamar de diabo ninguém, mas estou a dizer: não te admires com aquilo que faz parte do início de uma igreja. Que esta seja uma oportunidade para cresceres na fé, renovares os teus votos. Vais ver isto e vais ver muito mais. Vais ver estas coisas difíceis, vais ver coisas muito piores a acontecer na igreja do que já viste até agora. Mas também, deixa-me dizer, vais ver coisas muito melhores, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E tudo aquilo que nós estamos a semear com fé, vamos escolher com fé. Sabes o que é que eu vim hoje despejar estas coisas todas? E já disse 3 ou 4 vezes, vou terminar. Sabes o que é que eu vim hoje dizer estas coisas? Deixa-me só partilhar. Já que estamos numa de sinceridade, daqui a 1 ano, eu vou deixar de ser pastor presidente na Lapa. Eu não sei sequer ainda como é que me vou sustentar. Eu não tenho sequer o sustento garantido para daqui a 1 ano. Eu não estou aqui a brincar com coisas sérias. Eu estou a investir a minha vida com 20 anos de ministério, 25 se começar desde o início, porque eu acredito na causa. Eu acredito na causa de abrir igrejas novas. Eu não vou para nenhuma reforma dourada.
Pelo contrário, nos últimos anos, este é provavelmente os maiores passos que eu estou a dar. Para estar pronto, para abrir mais igrejas, para participar do processo. Não é porque é fácil, é porque Jesus me chamou para fazer isso e eu não desconfio de Jesus. Eu não desconfio de Jesus. Isto não tem nada a ver com segurança. Com, eu Alger, está tudo bem. Desculpa, está tudo bem. Na Lapa está tudo bem. Eu deixava-me ficar lá, tinha a vida, ia subindo. As pessoas, só se mentirem muito, eu até acho que as pessoas não me querem fora da Lapa. Mas o ponto não é esse. É aquilo que eu tenho consciência que Jesus me chamou para eu fazer. Eu e a minha família. Portanto, eu não vou estar aqui sozinho a fazer sacrifícios. Quem vai ficar vai fazer comigo. Ok? Amém? Eu não vou ficar aqui sozinho. Vocês também vão fazer. Não sou só eu que sou chamado a fazer sacrifícios. Agora, o que eu te quero dizer é que agora tu podes dizer que grande sacrifício. Tu um dia, mais tarde, vais-te a perceber que tu não fizeste nenhum sacrifício. Foi Jesus que fez todos os sacrifícios por ti. E tu vais dizer, uau, eu não estava a ver aquilo que Deus ia fazer na minha vida. Mas Deus vai fazer na tua vida. Porque Ele não pode ser infiel. E essa é a base da igreja. A base da igreja é que Jesus não pode ser mentiroso. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos adorar, vamos usar as nossas vozes para isso. Recebe a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso Espírito. Amém e amém.